A locomotiva a vapor surgiu na Inglaterra durante a Revolução Industrial e foi considerada como um dos inventos mais importantes da história. A primeira foi testada no ano de 1804. Antes de ser adotada como meio de transporte, foi preciso provar que era um sistema prático e com custo viável. Mas depois disso, por quase 2 séculos, as locomotivas a vapor foram essenciais para o transporte de passageiros e cargas em todo o mundo. O primeiro trem chegou ao Brasil em 1854, muito antes da invenção dos carros. E é por este motivo que o investimento do país foi tão grande em ferrovias no passado, substituindo os animais de carga. A grande capacidade de transporte tornava as locomotivas a vapor essenciais para o desenvolvimento, já no século XIX. Mas com o passar do tempo e com as novas tecnologias, as locomotivas elétricas e a diesel tomaram o lugar das antigas locomotivas a vapor, por volta dos anos 1960. A Inglaterra foi o principal investidor na estrada de ferro do Barão de Mauá. Foi inaugurada em 1854, com 14,5 km, que ia do Rio de Janeiro até o Vale do Paraíba. Estas imagens são do trem que ligava a cidade de Morretes a Antonina, no litoral, no ano de 1994. Era o único trecho que ainda usava a Maria Fumaça no litoral paranaense. A antiga imagem das locomotivas, sempre vistas em filmes e fotos antigas, criava um grande interesse na área do turismo. O trecho que ainda funcionava na época saía da estação de Morretes, mas apenas aos domingos e em passeios turísticos. A locomotiva era esperada na estação pelas famílias que levavam as crianças para conhecer o trem. O passeio com muita fumaça e o apito tradicional fazia a festa. O caminho pelo litoral tinha mata preservada, rios e a vista para a Serra do Mar. A cada subida, a velocidade diminuía e o barulho da locomotiva aumentava. Pela ferrovia, muitos moradores saíam de casa para ver a passagem da Maria Fumaça. Com o tempo, as velhas locomotivas a vapor deixaram de ser utilizadas, mesmo para o turismo. Eram mais poluentes e começaram a custar mais caro. Por serem antigas, tinham mais problemas de manutenção. Faltavam peças de reposição, o que encarecia e dificultava os consertos. E com isso, as antigas locomotivas no Paraná agora só são vistas em museus. A BPF luta já há 40 anos, foi fundada em 1977 por Patrick Dollinger, com o intuito de preservar a história ferroviária brasileira. Nesses vários anos, várias locomotivas estão sendo aí restauradas, inclusive a última que a BPF fez o restauro e fez a inauguração foi a locomotiva Malé, que é o único modelo aí de operação de toda a América do Sul. E uma pergunta muito repetida é a seguinte: por que antigamente, no século XIX, se fazia tanta estrada de ferro no Brasil e depois o Brasil optou pelas estradas? A primeira questão é que não existia outra opção, os carros apareceram bem mais tarde, então só tinha a opção do trem. Essa é a primeira questão. O primeiro motivo é pela influência americana na venda do petróleo, do carro produzido nos Estados Unidos, da borracha, e isso tudo influenciou o Brasil para entrar no mesmo modelo americano com a utilização do carro. Interesses econômicos mudaram. Há também, dentro da própria rede ferroviária, dirigentes que já ouvi no passado, que defendem outra linha, dizendo que o problema é que na costa litorânea brasileira, onde estão as maiores capitais, o terreno é muito montanhoso e ficaria muito caro a perfuração de túneis, a ampliação das ferrovias. Então, aí seria a justificativa pela qual nós acabamos optando pelo carro, deixando de lado o trem com o tempo.